Olá, você que está nos acompanhando aí nessa jornada do Slenderito, mais um MaluCast feito exclusivamente para você, para que você aprenda a subir aquela escada que eu tanto falo em direção a um patamar de máximo equilíbrio. E agora nós estamos justamente nessa fase da subida da escada. Está aqui comigo o Slenderito, não é, Slenderito? Estamos subindo a escada. Com certeza, doutora. Mais uma semana subindo e subindo e subindo. Só vamos. E percorrendo os 7 passos. Lógico que é uma coisa didática, mas ajuda muito essa didática, né? É importante porque, assim, as pessoas às vezes perguntam, né? Ô, Slenderito, vocês às vezes repetem algumas coisas. Não, nós não repetimos. Nós reposicionamos a maneira em que nós vamos passar para vocês as informações. Porque tem coisas que elas vão fazer parte dessa escada e elas vão se repetir. É todo um processo. E esse processo repetitivo é que faz com que a escada continue a sua subida. E depois também, sabe, Slenderito, isso aqui é muito familiar. Eu vejo isso no consultório, sabe? Às vezes eu ensino. Quando o paciente volta, ele já se esqueceu de muitas coisas. Parece que eu estou falando pela primeira vez o que eu tenho certeza que eu já falei. É porque é novo para gente que lida com isso diariamente, né? São termos familiares, o assunto é muito familiar. Mas para quem vê pela primeira vez, fica meio igual um aprendizado de criança. Você sabe que criança aprende pela repetição, Sabe né? que eu ia falar isso, exatamente isso, estava com Não isso é? na cabeça agora de falar. Então, às vezes, é vantagem repetir, né? Sim, sim. E você aí que está nos acompanhando, então são 7 passos de subida. A gente já falou do passo da saúde, né? Foco em saúde, o passo da libertação, que é um passo muito importante. Se você não assistiu, veja lá. Se libertar de tudo que atravanca a sua vida, que impede essa subida e que ao mesmo tempo te empurra a escada abaixo em direção ao buraco da doença. Hoje, então, a gente vai falar do terceiro passo, né? Vamos O terceiro falar de coisa passo, boa. que é nutrição. E se você não percebeu, os passos seguem as letras de Slender, viu? S, L, agora é o D. Foi o E de equilíbrio, agora é o N de nutrição. Vamos ver em que esse passo facilita essa sua caminhada. Falando em nutrição, até é bom foi a senhora perguntar, e como eu comecei já falando sobre essa repetição, né? Eu vejo mais ou menos assim, quando a gente fala para o filho, né? Você tem que comer tudo que está no prato. Existe aí o legume, existe a fruta para você se alimentar após o seu almoço, se você quiser, é claro. Tem tudo aquilo, porque tem criança que não consegue consumir os dois. Mas você tem que falar todos os dias que tem que fazer isso. Então, é mais ou menos o que a gente tenta passar para você aqui, que essa repetição de alguns pontos é importantíssimo para fixar isso na sua memória, como eu fixo no meu dia a dia. Falando em nutrição, doutora, eu até vou, com licença, pedir licença, hoje eu falei da última vez da nossa batata Yacon, né? Essa batatinha fantástica que é uma delícia. Está e é crua, né? E é crua. Pode até comer cozida, mas ela... Eu descasquei antes aqui para agilizar o processo, para mostrar para vocês que é uma delícia. Depois eu termino. Mas vamos lá. Eu bem alimentado muitas vezes, doutora, eu estava ouvindo uma pessoa comentar esses dias, eu estou super bem alimentado, mas parece que eu estou fraco, eu estou meio estranho. A pessoa bem alimentada, ela não está nutrida? Qual que é o problema disso, de estar bem alimentado e não estar nutrido? Tem uma diferença nisso? O estar alimentado, ele tem mais a ver com saciar a fome, né? Matar a fome, estar saciado do ponto de vista de fome. Então, qualquer alimento, aspas, né? Porque o alimento teria que ser o legítimo, mas qualquer produto comestível, vamos dizer assim, poderia saciar a fome da pessoa, né? Vamos pensar num fast food, num alimento processado, num refrigerante, né? Que eu tenho horror, mas cheio vamos falar dele. Então, ele mata a fome, né? Mas não por isso ele alimenta. Então, você sabe que uma pessoa que nos acompanha aí no MaluCast perguntou se eu sou nutricionista, né? Eu falei, não sou nutricionista, sou médica. Mas quando você, dentro da área da medicina, você tem essa visão mais ampla, que já se chamou de medicina holística, depois virou medicina integrativa, mas de qualquer maneira, essa visão que busca a saúde,
eu falo que é a medicina da saúde, não a medicina da doença, você obrigatoriamente tem que falar de alimentação, tem que entender sobre alimentação e falar de alimentação, E né? vamos abrir uma aspas, que a doutora não é só uma doutora, né? Vamos falar assim, eu não tirei, né, o meu título de doutorado da medicina para só fazer a medicina em si, em passar medicamentos, em dizer você tem isso ou aquilo. A doutora, pelo nosso acompanhamento diário e por tudo da nossa rotina, é visível que se preocupa com os dois lados, né? Em evitar a doença para que ela não É, aconteça. Não é tratar a doença em si, mas depois sim que ela já evitá-la. aconteceu. Isso não É, resolve. porque enquanto você reequilibra o organismo, você também está tratando a doença, né? E está evitando novas doenças. Mas você sabe que a nutrição, Hipócrates, né, que foi um médico que é considerado o pai da medicina, inclusive, que viveu 500 anos antes de Cristo, ele falava que o seu alimento seja o teu remédio, que o seu remédio seja o teu alimento. É o que você está fazendo aí com a Iacon, né? Ela Uhum, tem muito propriedades boa. antioxidantes e tudo mais. Então, veja que a ciência ela é muito engraçada. Ela evoluiu demais no campo do conhecimento sobre nutrientes, sobre alimentos. Ela detalhou ali, dividiu os alimentos em micropartículas para entender a composição e saber exatamente para que cada um serve, para chegar no que há 2.500 anos atrás Hipócrates já havia percebido, né, que o alimento pode ser o remédio, e ele desejava que o nosso remédio fosse o alimento. E hoje se chegou nesse conhecimento, né? Se fala hoje mais do que nutrição, o que é um alimento que nutre o organismo? É aquele que fornece o grupo de nutrientes necessários para as nossas 75 trilhões de células, que são os minerais, as vitaminas, as proteínas, os carboidratos, gorduras. Mas hoje o conhecimento foi um pouco além disso e já se chegou no que a gente chama de alimento funcional. A batata Iacon, inclusive, está dentro de um alimento funcional. São aqueles alimentos que, além de fornecer os nutrientes necessários, eles desempenham um papel a mais na saúde, ou para promover a saúde, ou até para evitar doença. Por exemplo, o tomate. O tomate ele tem uma ação preventiva para câncer de próstata, sabia? Olha que fantástico, não sabia dessa. Então, tem alguns alimentos, como a soja, por exemplo, que tem isoflavona, que é um fito-hormônio. É um hormônio, ele imita o hormônio feminino, de origem vegetal, por isso fito-hormônio. Então, ele tem uma propriedade importante nos sintomas da menopausa. Então, ele é um alimento com propriedades funcionais. E assim existem diversos alimentos que têm, por exemplo, ação antirradical livre. Você tem ideia o que é um radical livre? Será? Não. Uma pessoa radical que está liberta, Tá né? liberto. Eu comparo muito o radical livre com ferrugem do metal. O radical livre é uma substância, né? Química, que o organismo produz só pelo fato de estar vivo. Então, o processo de respiração, de alimentação, o metabolismo todo orgânico faz parte dessa cadeia de reações químicas produzir o radical livre. É como se ele criasse uma ferrugem na gente, a gente estivesse oxidando, então. É uma oxidação, exatamente. É um processo oxidativo. E esses radicais livres, eles têm algumas funções, mas eles também são prejudiciais para as células. Eles alteram, como ferrugem faz no metal, altera a estrutura das células, ele compromete até o componente genético da célula, então ele prejudica. Mas nós, como o organismo é perfeito, né? Ele foi realmente projetado de uma maneira fantástica e perfeita, a gente tem também os antioxidantes. É como se um metal produzisse ferrugem, mas automaticamente já tivesse um produto antiferrugem ali. O problema acontece, Slenderito, porque hoje em dia a gente produz muito radical livre, poluição atmosférica, o estresse gera radical livre, alimentos errados geram radicais livres, e a gente tem menos antioxidante natural por conta também de hábitos errados e alimentação errada. Então a balança está desequilibrada, produz mais radical livre e tem menos antioxidante natural. Por isso, se você conhecer e adotar uma dieta
rica em alimentos antioxidantes, você está equilibrando mais essa balança, né? Lembrando, tá, que por mais que você vá enferrujar, entre aspas, com os radicais livres, não adianta ficar tomando azeite de oliva que não vai desoxidar, você tem que mudar hábito. É assim que funciona. Embora o azeite de oliva seja fantástico, né? Sim. Seja também um alimento funcional. Como e até foi bom lembrar disso, porque no outro episódio que nós falamos da libertação, se libertar dos óleos, das frituras, eu esqueci de falar, deveria ter falado sobre o óleo de coco. O óleo de coco é altamente medicinal e ele substituiria o óleo Comum. Até o azeite extra virgem de oliva, com todas as propriedades maravilhosas, quando ele é aquecido, ele perde as propriedades. Então, ele não substitui, Sim. por exemplo, no refogamento, né? Que a gente falou de refogar Sim. o alimento, né? E o óleo de coco, ele não estraga quando ele é aquecido. Então, é mais uma vantagem dele. Que maravilha, hein? Mas sabe o que eu acho muito importante? A gente sabe um monte de coisa, detalhes e tudo, mas eu sou da linha que tem que simplificar as coisas, porque a vida da gente é corrida demais, e se é para nós, é para todo mundo, não é? Então, não dá para você ficar medindo, pesando. A coisa que eu menos gosto é dieta que pesa, que mede, porque você não tem tempo para isso. Você tem que saber a regra do jogo. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, você tem que conhecer a regra do jogo e você saber lidar dentro dessas regras. Então, uma coisa que eu acho importante para quem nos acompanha saber e até anotar, isso é importante que você anote aí. Um alimento, para ele ser útil, não basta só ele em si só ser útil. São 3 pré-requisitos. Primeiro, o alimento tem que ser nutritivo. Lógico, se ele não tiver nutriente nenhum, ele já está descartado, né? Segundo, ele tem que ser de fácil digestão. Porque tem alimento que tem nutrientes na composição química dele, mas ele é de difícil digestão, então ele vai fermentar e a fermentação pôs tudo a perder. E terceiro, o sistema digestivo tem que estar em ordem. É a mesma coisa de numa linha de produção, você ter a matéria-prima de primeira qualidade e a máquina está estragada, está enferrujada, né? As etapas da máquina. Então, a máquina nossa que processa o alimento é o sistema digestivo. Ele também tem que estar em ordem. Essa questão do sistema digestivo é algo que, para mim, funciona muito, né? Quando eu mudei esses hábitos, inclusive, a batata Yacon, ela não só está me ajudando a prevenir, ela mexe muito para quem trabalha contra o diabetes. Ela tem uma propriedade fantástica e ajuda muito a equilibrar o açúcar no sangue. Exatamente. Porque ela tem baixo teor, embora seja adocicadinha, né? Mas o doce ela dela tem níveis baixos de E para quem não está consumindo mais açúcar como aí fazia que fica mais antes, evidente, né? Fica melada, né, praticamente. Eu consumo ela e falo, nossa, que docinha. Eu ofereço para alguém, ela tem um pouquinho de doce. Eu falei, sabe por que ela tem um pouquinho de doce para você? Porque você não consome somente coisas que tenham açúcares naturais. Você está consumindo açúcar em excesso lá fora, então tudo é maravilhoso, tudo é delicioso. As papilas todas adulteradas, tá né? totalmente virado. Então eu falo assim, as pessoas que começam a fazer isso e começam a sentir como eu senti, meu organismo mudou assim, radical mesmo. É absurdo o quanto eu senti a diferença. Desde a área intestinal, né? Não ando mais enfesado, eu ando sorrindo mais. Melhorou o seu humor. Meu humor melhorou muito. As minhas atividades, elas estão muito mais saudáveis. E eu sinto que o meu organismo, ele não fica mais brigando comigo. Ele não fica mais entrando em conflito comigo, como eu sentia quando eu tomava medicamento para evitar azia, má digestão, eu comia uma carne um pouco mais gordurosa, às vezes eu já sentia que minha bilis já não era a mesma, não ajudava, então tudo isso foi transformado. Essa questão do hábito, da nutrição adequada, ela realmente funciona e muito, doutora. Quem não acredita nisso tem que fazer. O alimento é tudo. E uma coisa que eu quero que quem nos acompanha saiba, porque são coisas que eu falo para o meu paciente ali individualmente no consultório e eu sei o quanto isso faz diferença no dia a dia dele. É entender o processo digestivo. Eu gosto de comparar o alimento com uma parede de tijolo. Vamos pensar numa parede de tijolinho à vista? Porque quando eu estou com o paciente eu desenho, né? Eu desenho ali a parede com os tijolinhos para ficar mais fácil a compreensão. Mas você que está aí acompanhando, visualiza ali uma parede de tijolinho à vista.
Esse é um alimento. Vamos pensar que seja uma batata Yacon, ou que seja uma maçã, ou um arroz integral. É uma parede de tijolos. O organismo não vai usar a parede de tijolos. Ele precisa dos tijolinhos. E, às vezes, ele precisa do material do qual foi feito o tijolinho. Então, tudo isso tem que ser dissolvido para que ele integre dentro da célula, né? Tudo isso tem que cair na corrente sanguínea e o sangue conduzir todas essas substâncias para o interior das células. Já pensou que trabalho fantástico que é, né? Se a gente tivesse uma visão ampliada para ver os bastidores de um processo ou de circulatório, ou digestivo, ou neurológico, é uma mágica, né? É uma coisa fantástica. Então, na digestão, ela começa na boca. Então, o processo digestivo, o método digestivo tem que ser certo. Ela começa na boca. Primeiro, a mastigação. Então, seria como pegar essa parede de tijolinhos e quebrar em pedaços menores. É a mastigação. Mas na boca também tem a saliva. E a saliva tem nela, na composição dela, enzimas digestivas que digerem os carboidratos. Olha que interessante. Então, se você come, por exemplo, uma batata com peixe, na mastigação, a batata já começa a ser digerida na boca. Quanto mais mastigar e mais ensalivar, mais a digestão... Mais fácil a digestão depois. Depois, porque já vai avançar Sim. grande parte da digestão do carboidrato na boca. Aí já joga por terra e entra lá na libertação do episódio anterior, o hábito de tomar líquido com a refeição. Porque o líquido, ele dilui esse suco digestivo da saliva e, ao pé da letra, ele empurra a comida, não é? Então, a pessoa acaba negligenciando a mastigação. Não é? O líquido já empurrou. Uhum. Agora, se ele come sem líquido nenhum, ele se obriga a mastigar mais. Quando você faz o certo, um certo puxa o outro, né? Eu tinha porque já é falecido, mas eu vou falar o nome até porque é importante falar isso. Chama-se Emílio Pérez, um tio, né, casado com a tia, irmã do meu pai, e era um tio muito querido para mim. E a gente sentava na mesa, quando íamos almoçar na casa dele, era muito bonito de ver. Sim. Ele era o primeiro a sentar na mesa, né, por um padrão já ético dele, tinha que ser o primeiro, sentava na ponta da mesa, aquele bem... das antigas, diga-se de passagem, e ele mastigava 32 vezes tudo e qualquer alimento que ele colocasse na boca. Fosse uma ervilha, essa ervilha era 32 vezes E era triturada. Coisa dele, né? Porque ele era uma época que nem se falava. Não, já era dele, exatamente. E ele corria 30 quilômetros por dia. Só que ele tinha 80 anos. 80 Olha que anos. Exemplo. Magrão, alto como eu. Sei. Eu não sou tão magro, tudo bem. Mas magrão, alto. E era assim, era dia Você e sabe noite. que a câmera engorda, né? Eu sei que ela engorda. Por isso então, que eu sempre estou falando com a senhora então meio que puxando que assim, né? Depois a gente respira no final. Mas essa questão não, mas dele agora, é fantástica. Opa, bati aqui, desculpa. Mas agora os meninos aqui, Sim. O Tiago falou que comprou uma câmera especial. Que tira todas as imperfeições da gente. Mas ficou só para a senhora essa câmera. Não, porque essa Digiwin, você sabe que ela é tudo de bom, né? São muito bons. Então diz que até emagrece. Pode ficar tranquilo aí que... Eu vou contar com isso, tá? Se não contar com isso, eu respiro no final, como eu já falei, do mesmo jeito. Eu não vou correr esse risco. Eu tô contando com o rejuvenescimento aqui. Falaram que faz. Vamos ver o resultado depois, mas né? Volta. Mas vamos voltando no seu tio. O tio terminou o almoço, ele tinha o costume de, pelo menos, por 30 minutos, um hábito de descanso. Olha que beleza. Após o almoço. Ele deitava no sofá, ou ia pra cama, mas era aqueles 30 minutos. Dava os 30 que era minutos. Deitado. E que já é provado que isso é importante. Sim, a siesta, né, dos espanhóis, ela tem um fundamento importante. E assim, que bacana. Viveu por muitos anos. E um detalhe, nunca tomou uma vacina na vida. Nunca tomou um comprimido na vida. O dia em que ele adoeceu e que ele precisou ir para o médico e que ele tomou a primeira injeção, ele morreu. Que coisa, não? O organismo rejeitou imediatamente. Rejeitou. Ele tinha uma vida muito saudável. A vida dele era né? hiper, mega saudável. Era impressionante o quanto ele era saudável. Que bacana. Então essas coisas me fizeram olhar para trás quando eu comecei o método Slender e analisar que ele estava correto. Ele estava correto. Ele estava correto. E exatamente, ele cumpria bem todos os passos, mas vamos voltar no primeiro passo da boca. E olha que engraçado. Então, eu tô lá na batata com peixe, Sim. tá? O peixe ele foi triturado, é a parede de tijolo que foi quebrada em blocos menores. Então, aquele grupo de alimento desce para o estômago
E lá sim, pela acidez do estômago, é pH 2, né? Para quem não sabe o que é pH, que é o índice que mede um meio, se é ácido ou não, o contrário de ácido é alcalino. 7 é neutro, então 2 é extremamente ácido, é o pH do estômago. Por que ele tem que ser ácido? Para digerir as proteínas. Ou seja, o peixe só vai ser digerido lá no estômago. E se ele não for bem triturado, ele vai chegar inteiro no estômago. O estômago não tem dentes, como eu falo para as crianças. Então, o alimento que permaneceria no estômago por um curto espaço de tempo, ele tem que ficar muito mais tempo ali para dar conta de digerir. E o carboidrato, no caso a batata, que é o exemplo, se ela chegar mal mastigada e não pré-digerida no estômago, ela fermenta. Ela não tolera aquela permanência num ambiente quente e ácido, que é o caso do estômago. Então, antes sequer de começar um processo digestivo, você já tem uma batata que já perdeu o valor nutricional, mesmo que fosse aí a com todas as propriedades boas dela, e você já tem um peixe que talvez perca também, porque vai permanecer no estômago muito mais tempo do que seria o necessário. Aí só depois que esse composto alimentar segue para a primeira porção do intestino, é que vai completar a digestão do carboidrato. É muito lindo isso, né? E das gorduras, porque ali logo tem a vesícula biliar, né? Sim. Que favorece participa da digestão das gorduras. Então, é uma fábrica tão bem construída, tão perfeita, e a gente, no mínimo, tem que ajudar o funcionamento dessa fábrica e não atrapalhar. E aí já vou engatilhar aqui numa coisa. Eu tô naquela linha de falar para simplificar. Então, quando é para simplificar, primeiro, aprender a comer. Segundo, quando você entende essa lógica, você evita mistura de carboidrato com proteína. Não é que nem você não vá comer, mas você entende que um é digerido na boca e no intestino, que é o carboidrato, precisa de pH alcalino. O outro é digerido no estômago, precisa de pH ácido. Agora, se você tiver um hábito, que eu acho que eu até já falei da outra vez e vale repetir, de comer antes de tudo um prato de salada crua, você neutraliza essa mistura inconveniente, entendeu? Então, se você sentar à mesa, comer a salada, e os vegetais crus são os mais ricos em antioxidantes. Por isso que eu falo da simplificação, que não é você ter que decorar, esse produto tem flavonoides, o outro tem licopeno. Não precisa disso, né? Porque ninguém está se formando em nutrição. Mas se você entender que os vegetais são muito antioxidantes e eles devem ser comidos antes, você senta à mesa, primeiro se serve de salada, e eu ensino as mães com relação às crianças isso, faça o pratinho de salada da criança, e antes dela até ver o que tem de prato quente, porque você sabe que a gente come com os olhos, né? Então, a criança vê ali o que ela mais gosta, ela nem vai olhar para a salada. Então, ela come primeiro a saladinha dela, depois ela passa para o prato quente. Isso tem várias vantagens. Primeiro que já liga a máquina digestiva, quando vier o prato quente, que por si só já é mais indigesto, a máquina já está em andamento. Segundo, já saciou um pouco a fome, então a pessoa vai com menos avidez naquele alimento que por si só é mais indigesto. E terceiro, que ela aproveita já de cara os alimentos funcionais, que são os mais ricos em produtos antioxidantes, né? Substâncias antioxidantes. Ou seja, ela está construindo saúde, como seu tio fez uma vida, sim, sem parar para pensar, estudar e ler sobre bioquímica, sobre nutrição, era a natureza dele, sobre sistema digestivo, né? Então, isso é importante. Então, você ter o sistema digestivo em ordem, o processo digestivo, né? E ele, logicamente, equilibrado, o pH do estômago e tudo mais, isso já entra dentro de uma linha mais de tratamento. Selecionar alimentos de fácil digestão. Então, às vezes você tem um alimento industrializado que vem lá enriquecido com vitaminas e minerais. Já viu isso aos montes, né? Só que além das vitaminas e minerais que foram adicionadas, ele tem inúmeras outras substâncias tóxicas, né? Conservantes, espessantes, estabilizantes e, como eu digo, venenantes, né? É bem isso. Os venenantes, que não compensam
as vitaminas que foram adicionadas ali. Vou voltar lá atrás. Se você não assistiu, assista todos os capítulos, porque você não pode perder, tá? É importantíssimo. Falando disso, o achocolatado. Você já pegou aquela tabelinha básica dele de nutrientes, de coisas maravilhosas para o seu filho? Você já parou para olhar? Não? Dá uma lidinha em tudo aquilo. Vai ver o que tem naquelas fórmulas todas. Aí depois você vai me dizer se ele é tão saudável, tão energético, tão poderoso como ele parece. É horrível. E infelizmente a maioria das mães, né, esse é um ambiente que eu lido há anos, desconhece esse fato. Elas ficam muito surpresas quando eu coloco essa questão do achocolatado, né? E o mal dele é ter sido incorporado como alimento, né? Não é esporadicamente você tomar, né? Você isso vai. Que mais dói, doutora, que ele é vendido como se ele fosse o melhor alimento energético para o seu eu filho. vejo crianças na mamadeira, né? Com o achocolatado na mamadeira. A mamadeira é nossa. Isso é triste. Isso tudo nós estamos falando, Slenderito, de nutrição orgânica, né? Buscar alimentos nutritivos, de fácil digestão, alcalinizantes, que a gente já falou sobre isso, né? Quando nós falamos de equilíbrio, foi no episódio anterior, né? No E do Slender, né? Agora é o N. Então, no equilíbrio, a gente falou de equilíbrio ácido básico, que o nosso sangue tem que ser alcalino, né? 7,4 pH ideal. E o alimento tem um poder enorme de acidificar ou alcalinizar o sangue. E os alcalinizantes, em primeiro lugar, água, né? Aliás, é o principal alimento, né? Não falamos dele, mas exatamente, tá aqui. Os cereais integrais, porque eles têm nutrientes e eles têm fibras para pôr a máquina intestinal para funcionar, né? Os vegetais todos são alcalinizantes, principalmente quando ingeridos crus. É outra vantagem da Iacon aí, né? Nós estamos falando da propaganda, estamos fazendo propaganda dessa batata, né? Você planta? Vou falar assim, olha, eu vou achar que você planta batata Iacon. Mas eu descobri onde comprar baratinho. Depois você me fala, então. Se você quiser saber, depois você procura a Dona Inês Berlim oficial no Instagram também, tá? Que lá eu te conto. Mas às vezes a gente fala de produtos bons, né? Tem um equipamento. Eu não vou falar aqui porque não vem ao caso, mas que eu indico ele, sabe? Porque eu tenho 2 inclusive, ele nem é caro, mas ele tem uma função muito específica. E um dia um paciente me falou assim, doutora, você é representante desse equipamento. Eu falei assim, até que eu deveria ser, porque eu ia ganhar bem, porque eu passo ele para muita gente, mas não é que a gente quer compartilhar com o outro o que faz bem pra gente, né? E se você encontra um lugar que vende um produto de boa qualidade e ainda é um preço bom, melhor ainda, não é? Mas sabe o que me ocorreu agora? Nós estamos falando em nutrição. E a gente é mais do que só esse corpo, né? Então, a gente não pode esquecer que tem que nutrir o corpo e a alma também, né? A mente é uma delas, mas eu já fui um pouquinho mais profunda, que você fez assim, quem não viu, ele fez assim com o dedo, que remonta a mente, né? Nutrir a mente. Mas eu vou lá na instância mais profunda, nutrir a alma. E aí, eu volto a falar dos pensamentos. O pensamento é uma fonte de nutrição importantíssima. Sabe que quando eu era criança, eu me pegava quebrando a cabeça com a história do pensamento. Eu ficava pensando, o que será o pensamento, né? Que eu pensava, o pensamento ele não tem fronteiras, ele não tem tempo. Você pensa no passado, pensa no futuro, pensa no presente, né? Você pensa aqui, você vai lá para outro continente, pensa na infância. Ele não tem espaço e ele é tão presente na vida da gente. E eu fiquei muito feliz que nessa vida terrena eu pude ainda saber sobre o pensamento. A física, dentro da linha da física quântica, ela identificou que o pensamento é matéria. Não é fantástico isso, pensar que ele é? Porque eu pensava justamente isso, o que ele é, né? Porque o ar é invisível, a gente já sabia que ele era matéria. E o pensamento também é matéria. É uma matéria mais sutil do que o ar, né? Ela está dentro das partículas subatômicas. Na sua época de estudar, o átomo não era a menor partícula da matéria? Ele era indivisível, né? Átomo, né? Indivisível. Depois a ciência progrediu e hoje a física nos mostrou que existem partículas subatômicas. E o pensamento pertence a esse universo de partículas subatômicas. Não é fascinante? Eu fico assim... É fora do comum, mas fico alucinada com esse negócio. Então, o pensamento tem poder.
porque ele é matéria, né? Ele não é denso como essa mesa, mas ele é matéria. A Nós gente gera também energia do somos pensamento, matérias. doutor. E ele tem frequência. Uhum. Exatamente. Então, como numa orquestra, se você toca um violino, o outro toca um saxofone, as frequências sonoras vão se fundir e dar um outro som, né, da mistura dos dois. O pensamento também tem uma frequência que interfere na nossa. E o pensamento do outro também interfere. Aí a gente cai de novo na libertação, né, de ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, porque as frequências de vibração de cada um interagem. Então a gente tem que policiar primeiro a gente, né, tem que começar na gente, a ter pensamentos de melhor qualidade, Para nutrir a nossa a alma de nossa coisas boas alma, também. e não interferir negativamente no outro também, nem no ambiente. E aí você me leva também a pensar em leituras, em filmes que você assiste, né? Em coisas que você ouve, porque tudo isso é alimento. E a gente pode se intoxicar demais ou se nutrir de maneira correta. Livro é uma coisa que eu acho de uma importância muito grande, porque você viaja dentro daquela história, mesmo que seja uma história ou um conhecimento, e ele pode agregar ou te destruir, né? Eu comecei a ler um livro há certo tempo, quando a gente começou com o método Slender, comecei a buscar livros sobre nutrição. E daí tem um livro muito interessante, que é de um jornalista que passou uma certa dificuldade na vida, né? Então eu vi pelo meu lado, eu fui Uhum. buscar só na hora da dor, achando que era o Todo-Poderoso a vida inteira, né? Que eu nunca ia sentir dores. E aí esse chama-se A Bússola da Alimentação. Ah, bonito o nome. É, ele, A ele bússola é o norte, né? exatamente, é a bússola da alimentação. Porque ele dá, assim, a entender que as pessoas acabam buscando, muitas vezes, um rumo na vida só na hora da dor. Foi o meu caso. Uhum. Foi o meu caso. Quando eu precisei e falei, gente, o que está acontecendo com o meu corpo, né? Eu tô todo descompensado, tá tudo errado. E ele fez a mesma coisa. Ele, quando sentiu uma dor muito forte no peito, e ele foi buscar ajuda e não conseguiu diagnosticar o que ele tinha. De repente, ele, no meio do processo, descobriu. E ele falou: eu preciso mudar meus hábitos. Então, ele começou a Uhum. mudar a rotina dele, mudou os hábitos dele. E automaticamente, com toda essa mudança, ele falou: eu vou escrever um livro para contar um pouco da minha história e ajudar pessoas que podem. Então, ele nutriu, né, a mente dele com coisas boas, o corpo dele com alimentos saudáveis, conseguiu mudar e alongar a vida dele posterior a isso. Uhum. É como se ele tivesse feito um método Slender de uma forma diferenciada, só que ele teve que sofrer mais, ele não teve a possibilidade de já ter na mão, como o método Slender está à disposição de todo mundo. Ele não É, tinha a isso. gente aprende no amor e na dor, Então, né? Então aqui o Malucast ele pretende ensinar as pessoas no amor, porque a gente faz isso com o maior amor, e não é? repassa Cada para as vez que a gente pessoas, né? prepara. Então você não desperdice essa oportunidade de aprender no amor a se livrar de tanto sofrimento, porque às vezes a pessoa equilibra e ela não tem nem ideia do sofrimento que ela passaria, Uhum. porque ela foi desviada. É mérito dela, inclusive, porque isso é o esforço, né? O esforço, a lucidez, a sensibilidade de perceber o que é certo, né? O empenho de seguir aquilo, a força de vontade de realmente se libertar do que prejudica. Então, tem um mérito pessoal e é nesse empenho que vem o auxílio, Sim. inclusive, né? Dando que você recebe. E então fica aí essa dica: não desperdice e aprenda no amor. Aproveite que está tudo aqui para você. Dando que se recebe. Preste atenção. Nós estamos dando para você a oportunidade de você conhecer, de você se inteirar com coisas saudáveis, mudar seus hábitos, aprender coisas tão simples, mas que fazem total diferença lá no seu futuro, como fez no meu, tá? Então faz o seguinte, você ainda não conseguiu, não achou ainda, então aí embaixo, ou você vai encontrar em algum cantinho dessa postagem, o YouTube. Se inscreve lá e compartilha, por favor, divide com os outros. A gente está dividindo com você todo esse amor. Divide com quem você ama e até mesmo com quem você acha que precisa de verdade receber informações como essa que o Malucast traz. Se fizer isso, a gente promete continuar trazendo informação para você aqui sempre, tá bom?
Estamos Que é combinados? engraçado que o YouTube é uma ferramenta diferente, né? O pessoal parece que tem medo de apertar no inscrever-se. Inscrever-se é Não, simples, ir clica para o canal do ali. YouTube, às vezes você fica ali, eu acho que a gente também comete esse É que erro, no né? Instagram e nos podcasts é tudo rapidinho, A né? gente consome Bem isso. aquelas informações mais rápidas e às vezes você não vai no canal de origem, Eu né? vou contar um segredo que eu acho que eu descobri por que o pessoal não vai muito no YouTube. Por É que ele quê? consome mais dados do celular e o pessoal geralmente usa mais Ah, é celular. isso, isso eu não Por sabia. isso, né? Mas eu acho bacana que muita gente, né? São muitas pessoas Sim, comunicando ali nas mensagens, eles perguntam dos pergunta. canais, e tem uma pessoa que mandou uma mensagem tão linda, todas são lindas, mas essa me chamou a atenção, que ela agradeceu demais por esses ensinamentos, que ela está maratonando os vídeos, então você Eu já vi essa entende que postagem lá é também. Aham. no YouTube, Sim, né? E que está modificando a vida dela e da família. Isso é o objetivo desse é a Malucast, intenção. né? E isso aí, para mim, é de uma alegria extrema, porque faz tempo que eu quero concretizar essa ideia, e quando você vê a resposta das pessoas, que eu sempre vi isso nos livros, né? Aliás, a gente estava falando de livro, De não é? livro, E aham. você falou esse livro, Alimentar a Alma. Eu já vou seguir nesse rumo para eu não me perder. Você sabe que eu sou muito ligada em civilizações antigas, sempre fui. Então, eu tenho uma autora que eu admiro demais, ela até viveu no Brasil, é austríaca, mas morou no Brasil. Ela deixou uma série de livros de civilizações antigas, e ali a gente aprende muito com as civilizações, tanto com os erros quanto com os acertos. É Roselis von Sass o nome da autora, sabe? Roseli von Sass. É Roselis von von Sass. E ela tem um livro sobre a vida dos Incas, que é uma civilização aqui próximo da gente, né? Cormã. E eles têm ensinamentos fantásticos. Sabá também é um livro, foi um dos primeiros livros, eu acho que foi o primeiro livro dela que eu li, Sabá, O País das Mil Fragrâncias, e ali tinha a Casa das Ervas. Foi uma coisa que me chamou muito, que me atraiu muito no livro, preparando com ervas, plantas medicinais e flores os produtos para a saúde daquele povo, né? Então, as civilizações antigas ensinam muito a gente. E vai lá na época do Hipócrates, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o alimento. Então, até na escolha do livro, você está decidindo o seu destino, ou para melhor ou para pior. Na música, né? A música é uma frequência. A música é uma frequência, bem É uma isso mesmo, frequência. exatamente. Sabe aquela pesquisa, Masaru Emoto é um pesquisador japonês? Se eu não me engano, eu até citei isso aqui, mas agora ela calha bem nessa situação. Ele fez uma pesquisa fantástica com a água. Ele pegou água mineral, né? Ou água destilada, agora eu me confundi, mas pegou uma água bem purinha e congelou a água a menos 5 graus e olhou num microscópio com grande aumento os cristais de água congelada. Da água pura, ele tem um formato maravilhoso, hexagonal, com ramificações, parece uma renda. É uma coisa linda de se ver o cristal de água. Depois ele fez, lógico que a experiência dele é muito detalhada e metódica, mas eu vou resumir. Ele colocou em recipientes a água, a mesma água, e colou nos vidros mensagens: amor, ódio, vingança. E deixou, num tempo pré-determinado da pesquisa, essa água sob a impressão daquela frase ou daquela palavra. E a mudança na estrutura do cristal de água é uma coisa assim absurda. Como é que pode isso, né? Não é impressionante? O cristal de água da frase amor ou amo você, ele ficou mais lindo do que o original. Também manteve o formato hexagonal, com as ramificações, como uma renda. E depois, nas palavras e nas frases negativas, desestruturou totalmente. Aí ele submeteu essas mesmas recipientes de água a músicas. Então ele pôs as músicas clássicas, né, dos áureos tempos dos grandes compositores clássicos. Depois pôs um rock pesado, como um heavy metal, né, e também desestruturou. Então, se nós somos compostos de 80% de água, imagina o quanto a palavra, vai mudar o pensamento e a música, o ambiente, interfere no nosso corpo, né? O maior alimento nosso é a água. E assim você viu que a gente continua na nutrição, né?
E agora nutrindo nutrindo a a alma alma, de forma né? diferente e bem explicada. E você sabe que ele fez uma outra pesquisa fantástica. Ele pegou a água de um rio do Japão e fez o mesmo processo de congelamento, de avaliação do cristal. Era uma água, um rio poluído e estava todo desestruturado. E agora eu esqueci quem era, mas lá do Japão, um religioso do Japão, vou generalizar dessa maneira para não errar, ele fez uma oração sobre o rio e depois fizeram o mesmo processo e a água reestruturou. Que Então, fantástico. o poder da oração, né? Que é a mentalização naquele sentido positivo. Então, tudo isso é coisa importante, tudo contribui para a harmonia de uma maneira geral. Lembra que a gente falou em harmonia Sim, também, sim, né? sim. Nas libertações lá, uma delas era a harmonia. Você harmoniza o seu organismo, equilibra ele e tudo se conecta. Nós falamos do E do equilíbrio, aqui também cabe o equilíbrio. Você harmoniza o físico, você harmoniza os pensamentos, harmoniza os sentimentos, harmoniza o seu emocional, harmoniza a alma, né? E de fato isso é uma ação de gratidão, porque a gente recebeu esse corpo perfeitinho, né? E olha, a palavra gratidão é uma coisa sensacional. Diga você quando puder para qualquer coisa que aconteça na sua vida. Tropeçou? Agradeça, tenha gratidão. Sabe por quê? Você vai entender que ali tinha um objeto, você tropeçou e foi erro seu. É para você aprender a não fazer isso de novo, não se machucar. Então agradeça. Eu aprendi, não posso mais pisar desse jeito aqui. Tenho que ver onde vou andar. Faz isso. Você vai ver que a vida fica muito mais leve. Nossa, a palavra gratidão na minha vida hoje é algo que ela vive 24 horas saindo da minha boca. Gratidão, gratidão, É, gratidão. né? E a alegria tem a ver com a Sim, gratidão, né? A natureza é alegre, porque ela vibra nesse sentimento de gratidão. Então, eu acho que essa é a mensagem principal desse passo importantíssimo que é a nutrição. Lógico que eu sempre falo que de todos os aspectos que interferem na saúde plena, né? Quem não lembra desse termo está lá bem no comecinho, quando eu falo da saúde plena. Eu disse lá naquela época que eu percebi que você começar, que o fio da meada era o equilíbrio físico, e tem uma razão de ser isso para mim, né? Você primeiro afina o seu instrumento para que a música executada por ele seja bonita e agradável aos ouvidos, né? E esse instrumento é o corpo. Então, na nutrição também é fundamental essa parte física mesmo, né? muito bom. Do alimento. Alimento funcional, alimento de fácil digestão, cuidar do seu sistema digestivo, mas não negligenciar as outras fontes de alimento, né? E, de novo, a liçãozinha de casa, faça a sua listinha. Isso eu acho que a gente tem que materializar Uhum. para você se enxergar no papel e saber o que precisa mudar, né? Eu vou dar mais uma dica ainda. Sabe o que você Ah, faz? Coloca na porta da sua geladeira, coloca com um imãzinho ali, cola ali assim a listinha e vai é. marcando todas aquelas regrinhas, tudo aquilo que você faz de certo e errado todo dia. Você vai ver que vai mudar tudo. Quando eu passo o programa para o paciente, eu faço um checklist para ele por 60 dias, porque isso ajuda demais. E nesse caso, faça aí a lista tanto dos seus alimentos físicos, quanto dos livros que você lê, o que você andou lendo aí, que tipo de filme você assiste, né? É filme de terror, é filme de De morte, violência, guerra, né? tiro. Qual filme você assiste? Que tipo de música você ouve? Faça a sua listinha e procure trocar por algo que tem uma frequência melhor, que tem uma vibração melhor, e no caso dos alimentos, seguindo as regrinhas que foi falada aqui, e você vai ver, e é rápido o resultado. Uhum. Rapidamente você vai ver o resultado e conte pra gente, por favor, escreva lá. Faz 15 dias que melhorei a minha alimentação e percebi isso, percebi outra coisa, mudei a música que eu ouço, né? Isso vale muito para os adolescentes, o tipo de música, e tem trabalhos fantásticos mostrando isso. Tem, Sabe que tem. uma vez eu ia encerrar, mas lembrei de uma coisa. Eu vou falar, depois os meninos quiserem cortar esse, eles cortam. Uma vez eu atendi um garoto de 22 anos, ele era até estudante de medicina, isso faz muito tempo, o pai dele que levou. E ele estava com um problema sanguíneo de plaquetopenia, plaqueta muito baixa, já tinha feito todos os tratamentos e não melhorava e tal.
E ele passou pelo processo todo. Uns 3 meses depois, o pai chegou com as plaquetas normalizadas e foi uma alegria muito grande, né? Claro, o menino estava fisicamente muito melhor. E o pai me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: doutora, eu estou muito feliz com essa melhora orgânica dele. Mas, para ser sincero, isso eu já esperava, porque foi para isso que eu trouxe ele. Mas o que mais me impressionou é que o meu filho é outra pessoa. Até o estilo de música que ele ouve é outro. Ele era um menino que vivia trancado no quarto, agora ele está sempre com a gente, conversa, é um menino alegre. Então você vê que o organismo é um todo. Naquilo que, por isso que foi reforçando a minha ideia de começar sempre pelo físico. Quando você afina um instrumento, a música Vai tocar mais suave. vai tocar melhor. E isso aconteceu com esse garoto e é o que eu espero que aconteça sempre com você. E qualquer dúvida, manda lá, porque eu estou respondendo tudo. Estou me empenhando, mas estou respondendo tudo. Aqui. Você que tem mandado lá, às vezes, nas perguntas embaixo. E o e-book? O e-book, só mandar direto ali, vai lá em mensagem, manda lá que a doutora passa para você onde você encontra o e-book, onde você consegue mais informações e até mesmo para você seguir o método Slender com muito mais qualidade. Você não pode perder essa oportunidade, tá? Vai porque vale a pena. Quer um livro para você ler em qualquer lugar, para você dizer, estou ganhando qualidade de vida de verdade? A doutora Malu tem. Só basta você buscar. Simples assim, tá bom? Tamo combinado? Doutora, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço Gratidão. você e gratidão a todos vocês que estão aí, a você que está aí acompanhando, seja vendo, seja lá no cortezinho que está no Instagram, seja na íntegra no YouTube. Gratidão a você. Estamos aqui, até a próxima. E não se esqueça, quem tem saúde tem tudo.